Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre processo criativo e produção artística. Eu estava comentando aí da pouco aqui no estúdio, né? Eu sou professor de arte, sou produtor cultural, sou arte educador, diretor teatral e desenho também. Ontem eu estava dando aula numa turma de sexto ano, meus fofinhos que eu voltei até aula presencial. Ah, professor, o senhor desenha muito bem. Disse, não, isso é técnica, isso é o meu processo criativo. Mas nesse exato momento eu estou num bloqueio criativo. Epa, eu já ouvi isso, professor. Eu estou com bloqueio criativo, como eu estava conversando com a minha intérprete linda e maravilhosa que vocês estão vendo agora, que às vezes esse bloqueio criativo, ele não funciona só para desenho. Ele funciona às vezes quando você vai escrever. Sabe aquela produção textual que tu olha para o papel e tu diz assim, e agora? Né? Travou, não sai. As ideias não saem. Professor, existem técnicas para isso? Como é que funciona o processo criativo? A gente tem que entender como é que funciona isso para saber como destravar essa situação. Todo mundo tem seu processo criativo, mesmo não sendo artista. É interessante que alguns dizem assim, ah, o pessoal que é artista. A diferença é que a gente consegue, estou falando como artista, consolidar a ideia que a gente tem. Às vezes eu tenho uma ideia, mas eu não sei como trazer essa ideia daqui para a prática. E aí, vá atrás das técnicas. Por causa disso, que tem uma aula só sobre técnicas lá na plataforma Gonçalves Dias, que vocês, depois que assistirem essa aula, vão pesquisar. Tem muito trabalho ainda para fazer. Gente, o que não falta hoje é curso, inclusive online, onde você pode desenvolver técnicas do teu processo criativo natural. E eu não estou falando só para arte, estou falando para quase tudo. Identificando o processo criativo de cada artista, músico e escritor. E é interessante que cada pessoa tem o seu próprio processo criativo. Existem algumas regras que podem facilitar que você desenvolva o seu processo, mas é bem interessante você entender como ele existe. Ele se manifesta em outras áreas, tipo, como eu vou resolver um problema do dia? Estou com trilhões de coisas para fazer. Eu vou organizar por data, eu vou organizar por importância. Eu tenho que buscar menino na escola, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que voltar, tenho que fazer aula disso aqui. Gente, esse processo de organização em ambientes, inclusive de trabalho, é interessante perceber que é a forma como você resolve os problemas, que é a mesma coisa como se fosse a arte. Né? O problema é como eu vou fazer uma pintura, se eu não sei nem como eu começo. Já ficou horas navegando, por exemplo, na internet atrás de uma ideia? Já ficou horas pesquisando para tentar achar o melhor texto? Já pensou que quando você começa a pesquisar antes, talvez esse processo vá? Ou então vem aquela ideia do nada e você literalmente pare o trabalho? Né? Você já passou dias refletindo sobre algum problema que não tem nada a ver com a arte? Bom, a gente está numa fase onde a ansiedade ela pesa pra caramba e essa ansiedade ela trava o bloqueio. Talvez eu esteja nesse momento. Né? Já tive, como eu trabalho com teatro e às vezes escrevo, sou dramaturgo também, olhei para o papel e disse, meu Deus, o que, que eu vou escrever? Não sei nem por onde eu começo. Aí parei, do nada veio um estalo, aquele puf, volta, psh, escreve tudo de uma vez. Como acontece isso? A Adriana Barra, por exemplo, para criar, ela é estilista, ela faz o seguinte, né, ela viaja. Quisera eu poder viajar toda vez que eu tivesse com bloqueio criativo. Por dois motivos. Um, falta dinheiro. Dois, né, eu vou ter que faltar no serviço, aí eu vou ser demitido, aí não tem condição. Então, ela viaja para criar os processos dela. Outra coisa, não confundir processo criativo com terapia. Pode ser usado como terapia, mas não é terapia. Tanto que coloquei em caixa alta. Não esqueça que a ideia de transformar um processo artístico em terapia é um método de colocar tudo para fora, certo? A terapia pode ser um processo criativo? Pode, mas não é o essencial e não é o ideal. É uma forma de trabalhar, certo? A arte pode ser catarse. O que é catarse? Sabe aquele dia que tu tá assim, eu passei por isso essa semana, que parece assim que tudo tá conspirando, o universo está contra você e você acha que todo mundo está contra você, é aquele dia que a tua catarse, quando sai numa enxurrada. Esse é o processo criativo para que vem. Por exemplo, a Andréia e a Glória Andrade, elas são filhas da Isabel Mendes da Cunha, que ganhou o primeiro lugar de trabalho com barro na Unesco. O interessante disso aqui, eu já falei com a arte popular brasileira, nelas duas aqui, elas começaram o processo a partir da mãe, que precisava sobreviver e começou a fazer bonecas e cabeças de barro, vasos de barro para vender na feira. Ou seja, o processo criativo dela foi pela necessidade. O que é que eu tenho, que eu não vou gastar, que eu posso utilizar e que eu possa criar. E aí as filhas continuaram o trabalho dela a partir dessas esculturas feitas com pigmentos naturais e foram reforçando as características do trabalho da mãe. Olha que interessante.
Algumas melhores ideias vêm em momentos bem estranhos, né? Alguns de vocês estão dormindo, acordam com uma ideia. Tem gente que corre e bota no papel. Alguns de vocês estão fazendo o número 2 lá no banheiro, e a coisa vem, meu amigo, parece que outros de vocês estão dentro do ônibus, passando assim, viajando, ela vem aquela de como resolver aquela situação. Alguns de vocês estão numa festa e a ideia vem. Os lugares mais estranhos podem ser estímulos para o teu processo criativo. Depende de cada pessoa, né? No chuveiro, distraídos em atividades, assistindo um filme, no lanche. Nas atividades artísticas, há o mesmo processo, nesse caso, que é o criativo. Há um estímulo, uma visão, um cheiro, uma conversa, uma sensação, uma ideia que vem surgir à mente. Né? Geralmente, você pode desenvolver a criatividade. Existem exercícios e técnicas para isso. Pesquisem, vale a pena. A ideia surge e percorre um caminho de desenvolvimento e, finalmente, novo para o mundo. O que é interessante é o seguinte: o pessoal que trabalha com produção audiovisual, que escreve roteiro, né, ele tem que ter muita informação para criar um roteiro. Quem escreve livros, poesias, trabalha com inspiração. Alguns de vocês trabalham com fotografia. Você só consegue fotografar aquilo que te chama atenção. Só que o teu processo criativo e o processo artístico te vê a coisa de uma maneira diferente. Ideias, pensamentos amadurecidos, finalmente as ações que vão resultar em alguma coisa. Por exemplo, as baleias de Gracilianas, perdão, do Marcos Paulo. Ele se inspirou, o processo criativo dele é na obra ah, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, onde ele pega a madeira e faz este cachorro magérrimo, né, quase esqueletético. E aí ele começou a trabalhar com esse processo de inspiração. Só que demorou muito, ele teve que ler a obra inteira, entender a personagem, que é a cadela, para trabalhar. E por fim das contas ele diz: a minha arte é sobre resistência dos meus conterrâneos. É justamente comparando a miséria, a pobreza e a fome que muitos amigos, inclusive parentes dele, passaram. Todos vitoriosos por aguentar os trancos dessa nossa vida. Muito interessante. A pergunta é: toda vez que você vê arte assim, isso é arte? Como eu não pensei nisso primeiro? Pois é, alguém pensou antes. Cada pessoa tem uma ideia, desenvolve e chega ao resultado final. Isso é o processo de criação. Criatividade é um dom divino, algo sobrenatural, ideias maravilhosas surgem nas pessoas. Tem isso, mas não é só isso. A criatividade também parte da prática. Você já sabe como solucionar problemas, que eles já existem porque você já viu esses problemas. Então, há um tempo do dom divino, há um tempo do cotidiano e da prática. Três etapas: saturação, produção e liberação, para você entender como é que funciona esse processo criativo. Né? Algumas pessoas chamam, o Murilo Gun, por exemplo, que é comediante, chama de input, output e feedback. Seria saturação, produção e liberação. Algumas pessoas acrescentam mais duas etapas. O insight. O que é o insight? Caramba, já sei como solucionar aquilo. É aquela luz no fim do meu Deus do céu, e agora? Lembrei, resolveu o problema. Né? E a incubação, como eu vou colocar parte por parte para solucionar o problema. Na prática, primeiro, descubra o que você ama fazer. Isso é muito importante no processo criativo. Não adianta você tentar bater, dar murro em ponta de faca numa coisa que você não gosta, certo? Quando você começar a descobrir o que te faz bem, meu amigo, isso faz uma diferença no teu processo criativo, no resultado final da produção, seja artística ou seja literária, ou qualquer outra coisa que seja, né? Trabalhe com aquilo que te faz bem. Né? Até estava comentando, vocês estão vendo a gente gravando aqui, vocês não têm noção do trabalho que dá isso aqui. Né? Quem, como você diz, quem vê close não vê corre, né? Nem olhinhos. O meu chefe vai saber o que eu estou falando. A finalidade está no processo e não no produto final. Que eu já explicar para vocês o que é isso. Saturação é o momento inicial, é quando chega a ideia. Caramba, chegou a ideia. É isso que eu tenho que fazer. E agora, como é que eu vou tirar essa ideia do papel, da cabeça, na verdade, colocar no papel e do papel para a prática? A animação e a ansiedade começa a desenvolver essa ideia. Nossa, vai resolver. Isso pode até ser para um trabalho de empreendedorismo, uma loja que você vai criar. Pensar, pesquisar, analisar as possibilidades da ideia. Livros, sites, conversa com pessoas a respeito. É muito interessante. Eu trabalho com teatro, então quando eu tenho a ideia de criar um espetáculo, eu primeiro vou saber, a ideia é essa. Eu preciso me apaixonar por aquele texto, por aquele autor. Depois eu compro a ideia. Né? Recentemente eu peguei um texto que eu tinha uma versão enorme. Eu tive que me apaixonar primeiro pelo texto para poder refazer a proposta. E as ideias vieram assim, tipo uma cachoeira de possibilidades. Absorvendo a ideia e tudo aquilo que dela deriva. Novas ideias surgem a partir de outras ideias que vão criando mais outras ideias e assim por diante. É um ciclo, literalmente como eu falei, uma cachoeira. Falei das baleias de Graciliano Ramos e aí a gente entra na etapa da produção.
Já passei pela saturação, agora vamos pela produção. É o momento de experimentar tudo aquilo que foi absorvido. Isso funciona, isso não funciona. Isso aqui dá certo. Tanto é que eu falei para vocês que tem mais duas etapas em alguns casos. Tem gente que reduz a três, tem gente que trabalha com cinco. Hora de produzir a ideia. Como ela evoluiu da cabeça? A parte complicada que eu falei para vocês no início. Bloqueio criativo. E agora? O que, que eu faço se nada que eu penso, aliás, não penso em nada, travou, não sai nada, né? Isso é o bloqueio criativo, que é justamente o momento que eu tenho que colocar a mão na massa. E aí, minha sugestão minha, né? Dá uma relaxada, experimenta uma outra situação e deixa a coisa vir. Mas tu vai ter que ir trabalhando de alguma forma para destravar esse bloqueio. Produzir, experimentar, testar, arriscar, esboçar. Tirar do plano abstrato e passá-lo para o concreto. Uma pintura, hora de colocar na tela. Uma música, fechar os arranjos. Peça de teatro, fechar texto, elenco, preparar ensaio. Não dá para te esperar o bloqueio criativo desmontar se você tem prazos. Leve em consideração isso. Faça o que lhe atrai. Eu trabalho com teatro porque eu amo teatro. Mas também não é só por causa disso. Não é só o que me atrai que eu gosto. É porque eu vejo um retorno gigantescamente para a minha profissão. É trabalho. Eu desenho, nesse exato momento, eu estou com bloqueio criativo. Uma série de situações pessoais, talvez. Então, na hora que eu sentar novamente, é capaz desse insight, lembra da luz? Aparecer. E a última fase, a liberação, que é o grande problema da gente como artista. Porque como artista, a nossa profissão exige que a gente apresente o produto final. A não ser com casos específicos de arte conceitual, que muita gente critica. Por quê? Porque a ideia é um trabalho. Né? Quando alguém, por exemplo, vai vender um roteiro para cinema, primeiro ele vende a ideia, depois ele consolida, depois ele coloca, passa por todas as fases que eu falei para vocês. A ideia, nesse caso, é mais importante. No caso da arte, a gente tem um problema sério. A pessoa quer ver o resultado do nosso trabalho. Pronta para ser liberada para o mundo, torná-la pública. Eu tenho um conhecido que é um excelente compositor, excelente músico, mas nenhuma das músicas dele saem, porque ele não permite essa última fase. Ele diz que a obra é dele, então ele não vai mostrar para ninguém. É o que ele é. Disse assim, bom, a gente está num problema, né? Se tu quer ganhar dinheiro com a tua música, tu vai ter que trabalhar a última fase, que é a liberação. O tempo para executar isso, consciente ou subconsciente. Arte dá trabalho, demanda tempo, demanda esforço, uma capacidade de inteligência emocional. É uma coisa muito grande que você faz ali para alguém dizer assim, ah, mas está muito caro, então não pague. Simples, eu sou bem categórico nisso. Expor, revelar sua criação e saber o que as pessoas pensam dela. Evolução das nossas criações. Lapidar essas ideias, nossas técnicas e melhorar o desenvolvimento. Normalmente, eu, particularmente, quando alguém diz assim, nossa, Dominis, teu espetáculo foi maravilhoso, isso me deixa preocupado. Por quê? Porque eu tenho que manter o nível e fazer um melhor. E sempre estar atrás de reciclar, criar, motivar e crescer. Você nunca pode estagnar, caso contrário, teu próprio processo vai por água abaixo. Análise de portfólio. O que é o portfólio? É tudo que eu já fiz. Críticas e feedback. Não é fácil receber críticas sobre o seu trabalho. É muito complicado você receber um retorno externo. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu achei o teu trabalho interessantíssimo, mas aí será que você está preparado para ter a noção de feedback? Eu, particularmente, quando a gente termina um trabalho, eu e a equipe, a gente costuma sentar e fazer o que a gente chama de delta e positivo. O que é delta? É o que a gente precisa melhorar. O que é positivo? O que foi muito bom e que pode ser mais melhorado. Essa avaliação sobre o trabalho, inclusive artístico, ele permite que a gente cresça. E aí a gente chega num ponto. Faça o trabalho porque você quer. As motivações que são externas, extrínsecas, ou seja, vem de fora. Ah, eu estou na praia, achei linda a praia, né, quero fotografar. É a motivação extrínseca, ou seja, externa. A fama e o dinheiro são valores que pesam, mas eles não são o objetivo, e sim um fim pelos processos que você vai trabalhar até chegar lá. Como assim, professor? Eu sempre costumo dizer que, às vezes, quando a gente monta peça de teatro, o mais gostoso para a gente é o processo de ensaio e o processo de criação. Senta, conversa, discute, aprende, joga, volta novamente, avalia, repensa, pensa. O resultado final não é o objetivo em si, ele é parte finalizadora do processo, mas nem todo mundo trabalha dessa maneira. Faça algo porque é importante para você. Quando estiver de fato envolvido, sempre vai ter uma abdicação do eu. Né? Seja um grafite, seja uma música, seja uma coreografia de dança, seja o evento da tua vida. É bom lembrar que essas fases, elas não são marcadas, delimitadas. Às vezes, uma passa por cima da outra. Cada pessoa tem o seu próprio processo. Já parou para pensar sobre o seu processo criativo?
Consegue identificar quando e como ele ocorre? Já experimentou ficar atento a cada uma das etapas do que você faz? É por causa disso que alguns de vocês travam numa coisa simples, que não é tão simples, porque precisa de leitura chamada de produção textual. Às vezes eu olho para alguns alunos que estão travados no desenho, eu não sei o que fazer. É o teu processo criativo que falta você estruturar e pensar como ele funciona. Se dedique por 10 anos, né? Achei interessantíssimo esse trabalho. A relevância na área. Gente, qualquer profissional precisa de tempo, de mercado, de maturação do próprio trabalho e das ideias. Né? Ontem eu estava conversando com um artista que fez, que é tatuador, e ele disse que logo no início ele fazia tatuagem nele mesmo porque ele não tinha cliente. Depois que o trabalho começou a fluir, ou seja, né, esse tempo de maturação, o nome dele ganhou espaço no mercado e hoje ele tem um ateliê próprio. O interessante é você pensar que isso não acontece só para um tatuador, isso acontece com arquiteto, isso acontece com médico, isso acontece com designer, isso acontece com advogado, qualquer área que seja. Né? Aqui, por exemplo, é a ideia de assimilar um problema, é o farol do Mucuripe, o símbolo de Fortaleza, sob a visão da Lúcia Sacoleira. Né? Uma visão extremamente simplória, infantil, mas o processo criativo dela passa por isso. Aí a gente sai do processo criativo e chega na produção artística. O que é a produção artística? É o resultado. É aquilo que todo mundo quer ver que o artista produz. Uma música, um clipe, um filme, uma série, um desenho, uma pintura, uma tatuagem, entre outras coisas, uma peça de teatro. Processo de criação propriamente dito, o resultado em si, aquilo que o artista desenvolve. As criações exploram conceitos e procedimentos interativos. Meninos, meninas, quem estiver me assistindo, pelo amor de Deus, não existe nada que você consuma de música, de dança, de teatro, de cinema, de série, que não tenha um conceito e que não tenha um procedimento que foi trabalhado por quem criou, o diretor, artista. Eu estava comentando, estava lendo uma reportagem ontem sobre a Anitta. Muita gente tem preconceito com a música dela. Eu acho aquela menina fantástica. Eu vou ser bem claro sobre isso. Por quê? Porque ela não tem uma visão só artística do próprio trabalho, ela tem uma visão empresarial, empreendedorista do próprio trabalho, o que muitos artistas, inclusive eu, devíamos ter para poder lançar o trabalho com outras visões. É aí o diferencial. Como o processo de criação de uma produção artística? É um processo que é comunicativo, que vai valorizar conceitos como criatividade e principalmente o trabalho do resultado final, a arte, o que você vende. Vocês acham que quando eu falo de arte está só vinculado a desenho e pintura? Vamos mais além, os músicos, os artistas, os filmes que vocês consomem. A atividade é um processo ordenador que trabalha com o belo, a beleza, a sedução. É assim que eu encanto uma plateia. Mas eu posso fazer o inverso. Eu posso criar arte justamente para chocar, para criar impacto. O efeito é o mesmo, só que você vai ter uma reversão. Ao invés das pessoas acharem bonito, vão se chocar e dizer assim, meu Deus, o que é isso? Seria esse o objetivo? Se for, ótimo. Esqueça o talento. Talento existe, existe uma capacidade inata de você produzir. Existem algumas pessoas que desenham naturalmente. Existem algumas pessoas têm o que a gente chama de inteligência do corpo. Menino, a criatura olha o movimento, ela aprende a dançar rapidamente, enquanto o outro está lá durinho. Existem algumas pessoas que naturalmente cantam. Só tem um detalhe, eu bato em cima disso. Talento é esforço. Qualquer pessoa aprende a desenhar, qualquer pessoa aprende a cantar, qualquer pessoa aprende a dançar. É esforço. Enquanto isso, algumas pessoas nascem com habilidades inatas, mas se você deixar de produzir, se você deixar de treinar, se prepare que estagna. É um jogador de um esporte específico, um atleta de um esporte específico. Enquanto ele está trabalhando, ele é atleta de ponta. Ele parou, meu menino, a produção baixa. É simples. Eu já vi gente no teatro com habilidade inata que estagnou porque parou de fazer. Enquanto isso, eu vi gente que mal tinha essa capacidade, foi desenvolvendo e hoje está no top. O talento é trabalho. Né? E esse trabalho, o gênio talentoso, existe. Só que a gente pode chegar nesse ponto sem problema nenhum, com esforço e trabalho próprio. Como é a forma de produção artística desses artistas populares? O que faz ser a produção artística? Né? Quando a gente fala, por exemplo, de artistas populares, gente que trabalha na rua vendendo, né? Como a dona Joana Pinta, né? Ela é interessante porque ela vai buscando a matéria-prima em frutas e cascas. O processo dela é sair no meio do mato catando as coisas para montar e pintar os próprios tecidos. Então, cada um, não importa o nível sociocultural, tem o seu próprio processo. Esqueça a inspiração, né? Ah, prática, sempre. Isso é importante. Quanto mais você praticar, mais você produz. E, acima de tudo, preste atenção no que eu vou dizer.
Nossa zona de conforto. O que é a zona de conforto? Tem até um meme na internet diz assim: sai da zona de conforto. Meu amigo, eu nunca tive na zona de conforto. Então pense que você nunca teve. Pesquise, entenda. Nunca ache alguma coisa. Sempre vá além. Essas experiências novas, mesmo que você sente, converse, ou se você tiver a possibilidade, assista outras opiniões, mas não se feche num bloco onde você acha que, literalmente, a tua opinião é única. Então, saia da zona de conforto. A Bárbara Eugênia ela diz que tudo entra na criação. O rotina, o conteúdo, foto. Comece a analisar a vida com outros olhos. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte. Um abraço. Fui.